Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do Construção em Alta. Eu, Giovanna Fachinelli, designer de interiores, e ao meu lado, William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra de Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, design de interiores e da decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @mostra de design, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Hoje temos o prazer, então, de receber aqui, no nosso bate-papo, Adriano, jornalista e assessor de imprensa aqui da Mostra Elite, e Jordana Maier, arquiteta. Para a gente começar, então, Jordana, conta um pouquinho para a gente quem é a Jordana, como é que tu entrou no mundo da arquitetura. Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho já na arquitetura há 5 anos como profissional, com escritório próprio, no caso, né? Na área já atuo há mais de 12. E não nasci assim, a arquitetura para mim não foi um sonho de criança, né? Mas eu sempre me identifiquei com a área da criatividade. Então, eu acabei indo para essa área depois. E hoje eu atuo mais com interiores do que com obras, mas também faço obras. E tu tem escritório em Porto Alegre? É em Dois Irmãos. Dois Irmãos. E que região, que cidades que tu atende? Qualquer região, mas acaba ficando mais na região do Vale dos Sinos e alguns atendimentos aqui em Porto Alegre. Essa é a sua primeira mostra? É a primeira mostra. Qual que é o teu ambiente aqui? O meu é o refúgio. Depois da recepção, daí é o meu espaço. Tá. Então conta para nós um pouquinho como que é o teu espaço, qual que é a inspiração que tu tem nele. Antigamente. E também a sensação de que as pessoas Sim, têm. Exato. O meu espaço antigamente era o closet do casal da residência e ele tem uma rota de fuga aberto no forno. Então, desde que eu vi aquele espaço, eu decidi manter aquilo aparente e tirar partido dessa rota de fuga para criar o meu ambiente. Então, eu tornei aquele espaço ali um estar íntimo para que as pessoas tenham um lugar para ser o seu refúgio dentro de casa, depois de um dia de trabalho, né? Poder beber um vinho, ler um livro, tem a lareira ali também para trazer um aconchego. É um espaço mais intimista. E também mantive o cofre, que já era existente na residência, para trazer os tesouros, então, da vida, que seriam a família, representada pelas fotos da família da casa e da minha, e o templo, que acho que é o que a gente precisa valorizar hoje em dia, né? Então, também é um espaço para causar reflexão nas pessoas que entrarem ali. Muito bem. E a gente está falando de uma mostra que está numa casa dos anos 60, né? Como tu lidou, porque né, como tu lidou no projeto, com isso, assim, com trazer daqui a pouco algo mais contemporâneo, mesclado com os anos 60? No estilo que eu escolhi, o estilo arquitetônico, eu não segui o estilo da década, né? Então eu optei por trazer a história da família no meu ambiente e não tanto a arquitetura da época. E aí eu respeitei a história, então mantendo essa rota de fuga e ressignificando ela, criando um novo espaço. E as minhas escolhas de projeto, elas foram pensadas para criar um ambiente que tivesse mais sensação de bem-estar, conforto, aconchego e relaxamento. Então, por isso eu utilizei as linhas orgânicas, né, tanto no mobiliário quanto nas pedras, e os tons mais claros, o uso da vegetação também, tudo para causar essa sensação. Na tua visão, no teu formato de atuação, para fazer um projeto para uma amostra e para fazer um projeto para um cliente final, existe muita diferença? Ou tu avaliou aqui na amostra e pensou num cliente ideal, por exemplo? Não fiz pensando em nenhum cliente. Acho que a gente tem um pouco mais de liberdade, porque a gente pode fazer o que a gente quiser, né? E para um cliente final, a gente tem que respeitar ali as exigências deles, que vai também ter que respeitar o estilo deles, né? Além do que eles desejam de funcionalidade e estética, tem o estilo pessoal do cliente, que eu escolho nos meus projetos não ter um estilo determinado como arquiteta. Qualquer cliente que vier com o seu estilo, eu vou atender e proporcionar para ele que ele tenha uma casa com a cara dele, não a casa aquela carimbada com o estilo do arquiteto, né? Muito bem. Adriano, boa tarde. Boa tarde, Bem-vindo. tudo bem? Então, conta um Obrigado. pouquinho quem que é o Adriano, como é que tu tá aí na assessoria de imprensa da mostra. Claro, eu sou Adriano Sescani, né? Sou um jornalista com várias funções, né? Hoje eu tenho a minha agência de comunicação, a C2 Comunica,
que é o que eu chamo de que é uma boutique de comunicação, né? Onde eu faço assessoria de imprensa, faço relacionamentos com influenciadores, né? Ações de conexões também, né? Também sou diretor do Band Mulher, apresentado pela Regina Lima, um grupo Bandeirantes de comunicação. E também tem um projeto chamado Limonada Zen, que é uma multiplataforma, né? Que é um site, mais um quadro na TV, que é dentro do Band Mulher também, né? Que é voltado para o bem-estar, bem viver e qualidade de vida, né? Mas a assessoria de imprensa, né? Respondendo a tua pergunta, já estou aqui na mostra faz umas 3 ou 4 edições já, né? Sou apaixonado pela arquitetura e decoração, design. Acho que é uma área muito bonita, né? Que tem a ver comigo, né? Porque um belo projeto melhora a nossa autoestima, nossa qualidade de vida, né? E por isso eu gosto tanto, né? De fazer a comunicação da mostra de design. Como é que você vê, ou você vende a amostra, né, para o consumidor e também analisando como ela é, ou o que que um arquiteto busca numa amostra, o que que um profissional busca numa amostra? A mostra de design é quando a gente comunica, né, para o mercado da comunicação, porque assim, a assessoria de imprensa é uma ponte, né, entre Uhum. o cliente e o veículo de comunicação que vai levar a notícia para o público final, que é o consumidor. Hum. Então, a gente tem que ver o espaço como um lugar de inspiração, né, para as pessoas poderem visitar e trazer um pouco daquilo para sua casa, né? E a partir daí, então, poder realizar um sonho, né? Que é ter um quarto bonito, uma sala bonita, uma cozinha dos sonhos, né? Então, a gente não comunica apenas mais um evento de arquitetura design. A Uhum. gente vende inspiração, né? Para que as pessoas entendam, né? Que isso aqui é algo que pode melhorar a vida delas e pode mudar a vida delas. E a mostra de design, ela tem um grande diferencial, né? Ela é uma grande experiência, né? Então, existem produtos que a Flávia Inspire fez, criou, né? Isso é muito legal, né? Então, tem a Batalha dos Chefes Amadores, né? Que consegue conectar profissionais que amam gastronomia, com empresas e marcas que vendem utensílios e produtos para cozinha, apaixonados aí pela gastronomia. Então, tem muitas conexões, né? Então, isso é muito legal, porque a pessoa vem aqui, tem a gastronomia, tem a adega, né? Então, tem o café que a pessoa pode vir. Então, aqui é muito diferente, né? Não é apenas uma amostra de design e arquitetura. E a gente fala, e quem passa por aqui fala também, que por ser uma casa dos anos 60 é uma casa com vida, né? E isso é muito legal, porque, aí, por exemplo, aqui a gente tá na adega e tem muito do original da casa, né? Então, bem diferente do que se tivesse sido, sei lá, algo construído específico para mostra, né? Então, por isso, né, que eu te falei, que nem tu teve, tu já significou, tu deixou algumas coisas, eu acho que isso que é legal, né? Sim. Acho que principalmente nesse primeiro ano, né, respeitar a casa é fundamental, porque ano que vem outros profissionais vão estar aqui, a casa já não vai ser novidade, né? Então acho que quem está aqui nesse primeiro ano precisa apresentar a casa e respeitar a história dela, porque ano que vem já vai ser conhecida, né, toda a Sim, história da já, família. já. É isso. E por que participar de uma mostra? Eu sempre, né, desde a faculdade, ia em mostras como estudante. Então, sempre tive o sonho de um dia ser eu a pessoa que outros profissionais fossem visitar. E também pensando no nosso trabalho, né? Um profissional que participa de uma mostra, ele é um profissional diferenciado aos olhos do cliente também depois e de outros profissionais. Porque a partir do momento que tu participa de uma mostra, tu te torna referência para outros profissionais também. Adriano, hoje a tua empresa ela atende não só a amostra, não só a Band, né? Tu atende outras empresas, que tipo de empresas são que te procuram e quais essas atuações? Você entra no processo junto ao marketing, só é um braço do marketing, você trabalha junto. Conta um pouquinho para nós como é a tua atuação quanto a outras empresas. Certo, boa pergunta.
Na verdade, eu trabalho junto com as empresas de marketing, né? Então, assim, eu não sou uma empresa de marketing. Então, a empresa de marketing me contrata para atuar com alguma ação específica, né? Recentemente, e ainda estou fazendo uma ação junto a uma empresa de água, não posso falar o nome, enfim, eles estão lançando uma linha de água saborizada, né? Então, eu estou comunicando, então, fiz uma lista de 150 nomes, mando um mimo, né, como a gente chama, para os jornalistas, influenciadores experimentarem, e aí isso gera conteúdo para as redes sociais, gera matérias, em jornais, rádios, então, eu faço esse tipo de trabalho. Em relação à minha linha de clientes, né? Hoje eu trabalho muito com a minha verdade, por exemplo. Assim, então, são com marcas que eu acredito e que tem a ver com a minha personalidade, né? Então, assim, trabalho com... Hoje eu tenho clientes na área da decoração, né? Trabalho muito com cultura, com artes, gastronomia. Então, assim, eu trabalho mais com turismo. Então, assim, eu tenho esse viés, né? E, claro, quando tem uma ação específica de economia, né? Mas a minha paixão mesmo é cultura, decoração, arquitetura, turismo. Pensando na tua paixão da arquitetura, o que que é a mostra para ti? Ai, a mostra é inspiração, renovação, né? Quando a gente vem aqui, a gente tem várias ideias, né? Para renovar a casa, o escritório, e eu acho que traz ideias novas pra gente, né? A gente tá numa adega, né? Mas pode ser uma sala, né? Espaço ali, né? O espaço, né? A gente olha pro teto azul, e por que não pintar um teto azul, né? Sair do normal, né? Sair do normal e saber que é possível sair do normal, né? Sim. E aprender com os profissionais, conhecer os profissionais, né? Eu acho que essa e até eu trouxe a minha mãe, né, esses dias, né? Ela tem 74 anos, a minha mãe, um beijo pra ela, né? E a dona Jane assim, eu não vou lá te assistir. Eu não vou ver. Eu não tenho dinheiro, filho. Eu vou ficar deprimida. Eu falei, mãe, tu não precisa comprar. Tu vai olhar, se tu achar bonito, vai me dizer e vamos ver o que a gente pode fazer, né? De repente pintar uma sala. Sim. Porque é isso, as pessoas às vezes acham que uma amostra de arquitetura, uma amostra de decoração é algo para quem é muito rico, para quem é milionário. Que tem aqui que vai comprar, né? E que o trabalho de um arquiteto é extremamente caro, exorbitante, né? E não é, né? Não. Tipo, então é isso, essas pessoas têm que perder esse medo de entrar numa mostra de arquitetura. Porque aqui é um espaço democrático, onde elas vão entrar, vão ver coisas, vão conhecer profissionais, vão ver que elas podem sim comprar um sofá, Sim. podem sim fazer um projeto com um profissional, podem sim misturar aquela cor com aquela cortina, que podem pintar o teto da sala. E que podem perguntar que cor é essa? É um manjericão roxo, que é a cor do ano. Então, isso que é legal, né? É a gente entender que é perder o medo. Agora tu falou de inspiração, né, Adriana? Eu vou jogar para Hum. Jordana. Se o teu cliente visita a amostra, chega lá e diz assim, quero mudar todo o projeto. Como é que tu lida com isso? Porque normalmente a pessoa vem aqui, ela busca inspiração e ela tá fazendo o projeto, né? E aí ela chega e diz, não, eu quero aquela adega agora, eu quero o teto azul, eu quero... Como lidar com isso? Porque a gente entende que aqui a personalidade está de muito do profissional, tá? De muitas pessoas, Sim, né? sim. E como é que tu seta isso para que saia o projeto com a personalidade talvez do cliente ou com algo que vai ficar bom para ele de verdade? Sim. Eu acho que o cliente, se ele vier aqui com o projeto em andamento, ele tem que vir com outro olhar, não de querer mudar o projeto dele, mas de ver o que daqui a pouco ele pensou em colocar e não funciona, ou ele não pensou e funciona. Por exemplo, calha úmida. Tem cliente que não sabe nem o que é. A gente propõe num projeto, aqui é um lugar que eles podem ver experiências, ver, isso que eu não gostei. Porque eles podem tocar, o cliente também precisa ser visual, né? A gente manda às vezes uma referência na internet, ele nem sabe o que é direito, como é que é, né? Pessoalmente. Então, a amostra para o cliente final tem que ser uma experiência do que gosta, do que não gosta, mas não algo assim, eu quero agora botar
botar isso aqui na minha casa. Até porque em nenhum projeto a gente trabalha assim, né? Trabalha com referências. Aí daqui a pouco a linha que o cliente vai gostar provavelmente vai já ser o que tem no projeto dele, a menos que o briefing de projeto esteja completamente errado, né? Que aqui ele vai chegar e gostar de algo que não é o que ele tem no projeto dele. Entendi. Adriano, vou voltar para ti. A questão da comunicação, né? Aqui a gente pega muitos públicos e teoricamente praticamente todos, né? Quero trazer minha mãe para conhecer e mostrar. Como é que tu faz para ter uma comunicação mais assertiva com multipúblicos, né? E hoje, quais canais que tu mais trabalha? Boa pergunta. Sabe, vocês estão muito bons hoje. É, a mostra, não é só arquitetura e design. Exato, porque ela inspira todo mundo, né? Ela inspira todo O mundo. objetivo é esse. Então, Sim, às vezes a pessoa quer trocar de carne. exatamente. Isso. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal trabalhar, porque a mostra hoje ela entra no segmento de arquitetura e design, e a gente trabalha com os jornalistas desses segmentos, mais os influenciadores desse segmento, com profissionais de gastronomia, de vinhos, né? Nós estamos numa adega né, da Aurora, então é interessante. Tem aí o café também, então, assim, isso é interessante para os profissionais de turismo, porque que é uma dica de turismo? Né? Está desde abril, vai ficar até junho. A pessoa pode vir e faz parte do bairro, da cidade de Porto Alegre, né? Então, a gente pode trazer, trabalha com cultura também, porque tem shows de jazz, né? Esporádicos, mas tem Tinha blusa, tinha blues, né? Então, tem tecnologia, e nós temos um ambiente que é voltado para isso, né? Então, assim, a gente o céu é o limite, né? A gente gosta de brincar. Não tem um público, Não tem não tem um público específico, né? Não Mas tem, daí não é mais difícil de comunicar? Ou não? não. A comunicação mudou hoje em dia, né? A comunicação ela está mais ampla, né? Então, assim, a gente tem ainda os veículos oficiais, que a gente chama que é a TV, o rádio, o jornal, Os tradicionais. os tradicionais, né? E tem o pessoal que produz conteúdo, né, para as redes sociais, que também é legal, né? São complementos. Isso é muito importante falar. Às vezes as pessoas falam, a imprensa está morrendo. Não, ela não está morrendo. E ela continua cada vez mais forte, né? E eu, como jornalista, tenho esse papel de trazer, eu sempre falo pros clientes, assim, a comunicação, ela se modifica em tempos em tempos, né? Sim, ela está mais online, ela está mais digital, porque o mundo está mais digital, mas o papel do jornalista sempre vai existir, né? Porque a gente tem o papel de comunicar notícias, informações, né? Trazer a curadoria, né? Nós somos grandes curadores, né? E a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? Quando a gente faz uma faculdade, a gente tem um curso de ética, a gente tem, né? A gente tem um roteiro que tem que ser seguido, a gente tem que ir dos dois lados, né? E tem a responsabilidade de comunicar o que é de fato verdade, né? A verdade existe uma amostra em Porto Alegre, né? Que abre de tal a tal dia, né? Então, e até eu acho importante falar, né? Que todo mundo diz assim, de uma certa maneira, todos nós somos formadores de opinião hoje em dia. Quem tem uma rede social é formador de opinião, né? Então nós temos ali os micro-influenciadores, temos os influenciadores, né? Cada um é nichado. Então, assim, é errado a gente achar que só quem tem 1 milhão de seguidores é influenciador. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente está influenciando, né? E o que a gente quer influenciar. Então, assim, às vezes a gente sabe hoje em dia, né? Que tu compra seguidores, tu compra comentários, tu compra curtida, né? Então, assim, em relação à amostra, eu olho o perfil do profissional e procuro conhecer ele, né? Se ele realmente tem a ver com o público da amostra, né? Com quem ele conversa. Então, assim, é importante a gente
Porque também não adianta eu trazer um formador de opinião que talvez não converse com o que a mostra of- oferece, né? Porque também tem isso. Sim, daqui a pouco um influenciador que o público não tem nada a ver. Aí Exato, exato. Mas isso dá um certo trabalho, porque você tem que avaliar Sim, pontualmente cada um dos sim, influenciadores, sim. saber com quem ele comunica, analisar com Exato. quem ele comunica. Às Ele vezes pode dizer que ele comunica com alguém, mas talvez a pega que não tem comunicação muita dele noção de nada, vem não aqui é. exato, exato. Porque tem muita gente, e aí entra uma questão polêmica, né? Que só quer aparecer, né? Porque o trabalho de um profissional da comunicação, ao contrário do que muita gente acha, é muito fácil, muito glamouroso. E não é, né? Tu tem que saber como tu vai comunicar, né? De que forma, né? E às vezes assim, qual é a melhor forma de comunicar, Uhum. né? Então, assim, isso é importante e demanda muito tempo, né? Então, a gente tem que saber muito bem o que que é. Às vezes, um profissional que tem, por exemplo, 5.000 seguidores é muito mais relevante do que tem 150 mil seguidores, Uhum. né? Porque às vezes os 150 mil seguidores não consomem o produto que a gente está oferecendo, Ah, né? E aquele jornalista ou aquele profissional que tem 5.000 seguidores, ele é formador de opinião, né? E vende muito bem aquilo, né? top. E falando de futuro ali, o que vocês veem, assim, tanto de tendência ou de mercado daqui pra frente? A gente falou bastante que sobre um pós-pandemia, uma pós-enchente, muitas coisas mudaram, né? A própria amostra, se a gente for ver, tem cor, né? Antigamente os ambientes em casa eram muito bege, muito cinza, muito capa de revista, e hoje eles estão tendo mais vida, né? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? O que vocês veem, assim, daqui pra frente? O Adriano não pode falar a opinião da questão da comunicação, tá? Tá, Isso, e eu Ciclo mais de da evolução. arquitetura. Tá. Exato. Eu acho que as pessoas querem se sentir mais em casa. Eu sinto muito dos meus clientes. Eu quero casa com cara de casa. Essa semana ainda escutei uma cliente falar: eu não gosto de ficar em nenhum lugar que parece que as coisas vão quebrar. O piso muito polido, a mesa de vidro, sabe? Que é tudo muito intocável. Então, eu acho que o que as pessoas querem mesmo é conforto, né? Que a casa tenha a personalidade delas. E isso vai desde um elemento decorativo que tu vai escolher, ou também das escolhas dos materiais. Porque hoje em dia a gente está querendo trazer a natureza mais para dentro de casa, porque esse contato com a natureza está cada vez mais raro, né? Então a gente pode trazer isso de várias formas, tanto com plantas, como cores, texturas, né? Cores que remetem à natureza, os tons terrosos, por isso que também eles são muito em alta, até na parte das roupas, né? Então acho que essa é uma tendência muito forte, trazer a natureza para dentro da casa e a casa realmente ter a cara da pessoa e não ser uma casa que a minha casa, por exemplo, pode servir para ti, né? Acho que isso também não. sim, Hoje tu em olha dia o já projeto, tá. tu olha o ambiente, tu já sabe, digamos, o arquiteto que assinou, todos têm a Exatamente. mesma... Também Aquilo que tu tu falou entra ali no antes, né? Instagram, tem uma bio toda monocromática, né? Claro, tem um público que se identifica com aquilo ali, né? Não é o meu público. Tem, né? Nem o meu também. E em relação à comunicação, vai muito do que a Juliana falou também. É sobre isso. A gente tá saindo aí de um momento muito difícil, né? As redes sociais, eu comecei a faculdade, fazendo cadeira com máquina de escrever, com a internet começando. Daí no meio do caminho surgiu a internet, e aí já se mudou tudo, daí já virou tudo online, digital, online, rede social, e muita informação. Demais, assim. E aí todo mundo tem a verdade, daí já vieram as fake news. E eu acho que a gente agora, e pelo que eu converso com os meus clientes, converso com os colegas, o que a gente vê nas ruas, né, o meu projeto Limonada Zen, inclusive, é muito sobre isso. Ele surgiu como os 10 passos para trás que a gente tem que dar enquanto sociedade, né? É a gente voltar para o simples, é voltar para a nossa reconexão, né? Para saber o que, que a gente vai ler, onde a gente vai se informar, saber que rede social é legal, mas não é tudo,
Saber que a gente tem que seguir as pessoas certas e não todas, né? É saber que a gente tem que ter mais tempo com a família e menos tempo nas redes sociais. Eu acho que a gente tá voltando, a gente tá muito cansado. A gente cansou de muita coisa. Então, acho que agora é uma hora de tentar, aos poucos, voltar muito pro que a gente precisa mesmo, né? Então, assim, agora muita gente fala da inteligência artificial, né? Que vai acabar as profissões, que o mundo vai revolucionar. De uma certa forma, ele revoluciona, sim, mas não podemos esquecer que quem manipula a inteligência artificial somos nós. E se a gente não existe, ela também não existe. Então, a gente tem que tratar ela do tamanho que ela tem, para nos ajudar, não para nos calar e não para nos substituir. Até porque na nossa profissão, né, Juliana, o contato, ela não vai ter, né? Ela pode ter, tipo, nos auxiliar num projeto e tal. Mas o contato do cliente, às vezes o cliente quer uma psicóloga, não uma arquiteta, ele quer conversar, quer alguém que entenda. E a inteligência artificial não vai fazer isso. Exato. É. E hoje em dia, né, a gente pode entrar em sites, fazer projetos, explicar e tal, pode ver programas de TV, mas um arquiteto, ninguém substitui. Porque ele estuda, ele sabe, ele viaja, ele dá uma dica que o computador não vai dar. E os problemas a inteligência artificial não Não vai, resolve. não vai. Exato. Os dela não né? tem problema nenhum, Que nem, né? exatamente, que nem eles falam assim, o jornal vai acabar, porque agora a gente bota ali, escreve coisinha, o computador escreve sozinho. Mas ele checa a fonte. Ele pergunta, ele questiona, né? Do tipo assim, que é isso também. Faz a curadoria que você comentou antes, né? É isso. É isso. Vai executar a obra, né? Exatamente, vai lá falar Não vai com- dormir, vai passar uma noite sem dormir, porque não sabe se o pedreiro vai trabalhar amanhã. Exato, então assim, Acompanhar o pedreiro. É. não tem, né? Então acho que eu acredito muito, né? E precisamos acreditar, né? Que a gente precisa ficar mais entre nós, assim, né? Mas voltar mais para trás, um tempo mais real, assim, pra trás. Muito bem. E assim encerramos mais uma entrevista especial do podcast de Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Obrigada por terem aceito, né, estarem aqui conosco. E onde que a gente consegue contato de vocês? Canais. Canais. O meu Instagram é @arque de arquiteta Giordana Maier, GI, e o Maier é MAYER, meio complicadinho. Adriano. O meu pode ser no meu Instagram pessoal, que é o @Adriano Sescani, com C e I no final, bem simples, né? Lá vai ter as informações da minha agência, do Limonada Zen, bem simples, né? limonadazen.com.br. E todos os sábados, né, no Band Mulher, na Band TV, às 10h30, às 11h30, né? Programa de variedades, com a Regina Lima, entretenimento, informação e meu quadro sobre bem-estar e viver. Lembrando, siga o @podcast de Construção em Alto, @Mostra Elite Design e também nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovanna Facchinetti, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores desse evento incrível. Na semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite Design, novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá e uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.